Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos no culto de ensinamento e nós vamos meditar nessa noite. Tinha uma surpresa para a igreja hoje, mas não deu certo, né, Andréia? E a surpresa fica para um outro dia, tá bom? Depois os irmãos vão saber o que é. Eu queria meditar com os irmãos hoje na palavra de Deus. Se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 25. Eu quero ler até o 35. Vamos fazer essa leitura juntos? Lucas capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 14, versículo 25 ao 35. Quem achou, diga amém. Vamos ler. A palavra nos diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, apagaram a luz? Obrigado. Eu estou lendo Lucas 14, do 25 em diante, irmãos. Agora eu vou começar a leitura do versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Essa parábola é uma parábola um pouco conhecida, mas às vezes ela é um pouco ignorada por todos nós. Se tem uma coisa que Jesus repete 3 vezes aqui, que eu queria que os irmãos se atentassem, é quando ele diz algumas situações e ele conclui as frases dizendo: não pode ser meu discípulo. E ele falou 3 vezes: não pode ser meu discípulo. Eu não posso aceitar a Bíblia só a parte que me agrada. Nós vemos muitas pessoas que amam a Bíblia em alguns trechos da Bíblia. Quando se fala do amor de Deus, eu não sei se tem alguém, porque ele aceita tudo. Ele aceita que venha diante dele adúlteros, prostitutas, ele aceita que todos venham. Mas isso é um amor de Deus, a graça e a misericórdia. Mas quando vai tratar da justiça de Deus, alguns já não concordam com o que a Bíblia diz. Você quer ver um exemplo? Quando a gente pega João, capítulo 3. Pega aí sua Bíblia comigo. João, capítulo de número 3. Quando nós vamos ler o texto que todo mundo chama de texto áureo da Bíblia, que é o versículo de número 16, todo mundo aqui sabe de cor. Quer ver, ó? 1, 2, 3 e... porque Deus amou o mundo. Quem não gosta disso, irmãos? Todo mundo ama isso. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você pegar o mesmo capítulo e for lá na frente, no versículo de número 36, poucas pessoas vão gostar desse versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí a gente já começa a falar, que negócio de ira? Ira de Deus sobre mim? Perceba que estamos falando de um mesmo texto bíblico, do mesmo capítulo. E nós não podemos nessa noite tomar parte para escolher o que eu quero crer. Eu decidi crer num Deus só de amor. Existe amor sem fidelidade? Muitos querem se relacionar com Deus só com Deus de amor. Eu não vou ser fiel a Deus. Mas como pode alguém amar alguém e não ser fiel? Todo mundo que tem relacionamento sabe que quando alguém trai, você já questiona o amor. Você fala, mas quem ama não trai. Quem ama se preserva. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso entender que nesse relacionamento de amor vai ter que existir fidelidade. E nós vivemos num tempo que muitos estão distorcendo o texto bíblico para trazer pessoas para a igreja. Para ter alguém aplaudindo quando ele falar. Para ter alguém dizendo que a palavra que escutou daquele pastor é maravilhosa. E quando você escuta, ela é maravilhosa. Mas ela às vezes é fragmentada. Ela só pega, às vezes você vê o irmão falando, vamos ler a parte C do versículo. Aí não dá para entender nada mesmo. Né? Qualquer um que estudou aqui a matéria na escola para você fazer interpretação de texto, a parte C, você não vai entender nada. Mas o que o pregador que lê a parte C quer? Pegar quem não lê a Bíblia, jogar dentro da parte C e discorrer só na parte C, ignorando o contexto do texto para poder entender o texto. E nós não podemos nessa noite tomar uma decisão pessoal de escolher seguir só o João 3,16. João 3,36 eu não vou crer. Que esse negócio de ira está sobre mim se eu não crer em Cristo. Eu não quero crer nisso. Hoje, uma das dificuldades do cristianismo é que existe muito Jesus, não é isso? Jesus é meio estranho. Aqui ele é um comportamento, não é isso? Na igreja B, Jesus é um jeito. Na igreja C, Jesus é outro. Tem igreja que Jesus cobra para dar benção. Tem igreja que você só pode participar se você tiver uma aparência. Tem igreja que você só pode ir se você não tiver defeito. Vários. Mas a Bíblia diz que só existe um. Só existe um Jesus Cristo. Só que ele disse que existe um falso Jesus. João capítulo 15, versículo 1. O que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Se Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira que não é verdadeira. Um pensamento para mim e para você. Você que se relaciona com alguém, é possível depois de um tempo você se esquecer dele? Não. Se você teve realmente contato, você fala, faz tempo que eu não vejo. Mas quando você vê aquela pessoa, você fala, quanto tempo que eu não te vejo, não é isso? Quanto tempo que eu não te vejo. Quando lemos Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21, a palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas quando você vai ler mais avante, diz que algumas pessoas vão dizer o que para Jesus? Em teu nome. Esse texto, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Isso daqui eu fico lendo e dá um pouco de dor de cabeça. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí vai vir uma resposta. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem pessoas que estão fazendo tudo para um tal de outro Jesus. Porque quem faz para ele, ele conhece.
Só que se você faz para o outro Jesus, que é o que prega, mas mente, que é o que canta, mas rouba, que é o que vem à igreja, mas não se transforma, é o que quer mudar a palavra de Deus em ganho pessoal, é o que usa versículos para atacar pessoas e não para mudar a sua própria vida. Esses estão seguindo Jesus, mas não é o bíblico. Porque o bíblico diz que quem segue ele não anda no pecado. Porque ele falou: apartai-vos de mim todos vós que andam no pecado. E o que mais a gente vê hoje é o quê? Pastor que prega, mas rouba. Pastor que prega, mas mente. Que usa o púlpito para tirar recurso da igreja. Irmãos que às vezes estão no culto e não entendem o que é ser igreja e vivem uma vida dupla. Nós precisamos nessa noite abrir o coração para que a gente não considere as palavras de Jesus meras palavras. O texto de Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra, eles vão passar, mas as palavras de Jesus, elas não vão passar. Isso dá peso no que ele está falando. Eu não sei se você já ouviu alguém falar alguma coisa, e você pergunta assim, ó: quem foi que falou? Aí você fala: foi fulano. Essa pessoa aí, o que ela fala não se escreve, não é isso? Essa pessoa não tem firmeza. Quando ela fala, não escreve o que ela fala. Aqui nós estamos falando que o que Jesus fala vai acontecer. O que Jesus fala permanece porque Ele é fiel. Agora a pergunta para nós nessa noite é: se o que Jesus fala é fiel e vai se cumprir, por que nós temos ignorado o que Jesus fala? Por que nós fazemos de conta que não estamos ouvindo o que Jesus está falando na minha e na sua vida? E isso parte desde uma simples conduta de vida, quanto uma fé de esperança no que Ele prometeu. Quem aqui ficaria triste se soubesse que no fim do ano tem 1 bilhão de euros te esperando? Quem aqui, me fala a verdade, se você já tem assinado o contrato e está uma certeza, assinou o contrato, dia 31 de dezembro, você recebe 1 bilhão de euros. Você hoje, no dia 27, é hoje? 27 de março, sem um tostão no bolso, comendo, né, o café, economizando no café para poder ter almoço, economizando no almoço para ter na janta. Você estaria triste? Não. Você já estaria falando: é só um momento, dezembro está chegando, uhul! Ou não era assim? Nós deveríamos viver assim, crendo em quem? No que Ele falou. Eu estou com vocês. Ei, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Hoje está difícil, mas daqui a pouco vai passar um tempo. E a alegria, disse o apóstolo Paulo, a alegria que nós vamos sentir não vai nada nem para se comparar com o que a gente passou aqui. A Bíblia chega a comparar com a mãe, não é isso? Quem teve filho sabe como que é, né? Minha esposa teve o primeiro, o segundo e o terceiro não deu muito trabalho não, que foi cesárea. Mas o primeiro, que foi natural, eu pensei que eu tinha que orar mais, porque ela falava: ora, porque eu estou sentindo. Eu falei: Jesus, uma tensão. Só que quando o Lucas vem, ela não reclama mais, fica beijando o Lucas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a alegria vai ser tão grande, que estas dores, essas lutas, elas vão ser esquecidas. Só que aí, qual é o meu comportamento quando eu creio na palavra de Jesus? Hoje está bom? Está não, está difícil. Está tudo em ordem hoje? Está nada, está tudo bagunçado. Estou tendo grande dificuldade de viver como ser humano nessa terra. Mas aí eu fico como? Triste, desanimado, cabeça para baixo? Não. Eu fico alegre, no sentido de continuar, faço minha parte, não desisto e continuo avante. Por quê? Porque tem uma promessa e eu creio na promessa. Quando eu não creio nessa promessa, eu fico por aí lastimando: Deus não é justo, Deus não pode, Deus não faz. Aí não estudo, não procuro emprego. Quando arrumo emprego, não me esforço para manter o emprego. Não busco oportunidades. Quando me dão oportunidade para trabalhar, eu vou trabalhar e fico deitado, né? Fico preguiça, fico no celular, fico no banheiro 10 vezes no dia. E depois falo: Deus, o Senhor não é justo. Perceba que muitas vezes, quando eu não creio na palavra, eu também vivo no meio dessa sociedade errado. Tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo, não é porque Deus quer. É porque eles estão querendo fazer o seguinte: não, se Deus falou que eu vou ser pastor, eu não preciso ler Bíblia. Quem falou? Deus falou que eu vou ser o maior. Vai estudar.
Deus vai te colocar lá. Quando chegar lá, você vai ter que estar pronto. O que a gente faz, irmãos? Orando, dormindo, descansando, triste. Eu estou sem cabeça para estudar, mas tem que estudar. Não, mas estuda, meu filho, vai orar. Ora um pouquinho e Deus vai te abrir a mente. Nós precisamos nessa noite entender que palavras de Jesus, elas não vão se passar. Será que a gente crê nisso mesmo? Será que a gente crê nisso? Isso deveria fazer você não negar. Não, fé não é fazer o seguinte, não tem nada de crise. Não tem crise. Não tem rumor de guerra. Tem. Os preços estão subindo, a crise está chegando. Cada dia mais o jornal fala, a terceira guerra está chegando. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho fé. Fé não ignora o presente. Fé crê no futuro. O Deus que me faz nascer é o Deus que me ajuda a crescer. O Deus que me faz crescer é o Deus que faz eu manter o que eu cresci. O Deus que fez você engravidar é o Deus que vai ajudar você a cuidar do filho que você teve. O Deus que te ajuda, Ele está com você do começo ao fim. Só que se eu não creio em toda a palavra, eu fico fragmentado na fé. Quando estiver tudo bem, eu estou como? Está tudo bem? Está tudo bem? Eu falo, eita, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Vem com Josué, Tarigê. É assim. Quando está tudo mal, eu não tenho nem força para orar. Aí você fala, o que foi, meu irmão? Eu não estou tendo força de vir na igreja. Eu não estou tendo força para ler a Bíblia. Eu não estou tendo força para orar. Mas o que aconteceu? Porque você está crendo fragmentado. Eu e você precisamos crer nas palavras de Jesus. E para crer nelas eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso ler. Nós precisamos nessa noite se lembrar da que Jesus também vai dizer. Seja o vosso falar. Mateus 5,37. Seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. O que passa disso, a procedência não é boa. A origem não é boa. O comportamento meu e seu deve ser o quê? Firmado numa certeza. Eu e você como cristão deveremos ter um sentimento de agir com o coração. Quando tenho que dizer não, eu falo não. Quando tenho que dizer sim, sim. Agora eu quero falar não, mas para agradar eu falo o quê? Sim. Aí a pessoa sai. Fica um problema para você ou não fica? Fica. Quantos irmãos estão cheios de problema porque deveria ter dito não? Mas quiseram ser simpáticos. Aí falaram sim. Em quantos momentos eram para dizer sim e disseram não? Por isso que a Bíblia diz, você tem que falar o que está dentro. Se quer vontade de dizer não, é não. Ah, mas não, é não. É melhor uma sinceridade do que uma falsidade. Se você age de forma contrária ao que está no coração, você está sendo o quê? Falso. Quem é falso? O diabo. Quem age com mentira? O diabo. Por isso que ele diz, a procedência, a origem do comportamento duplo não é divina. O comportamento divino te ensina a dizer não. Ah, mas vai ficar com brava. Não tem problema, fica com brava, mas é não. É sim, é sim. Nós estamos cheios de situações, de problemas, porque nós não cumprimos esse simples versículo, essa simples realidade. E sabe que a palavra de Jesus, sendo verdadeira, tem muita gente que não gosta dela. Tem um versículo que a gente brincava na hora de estudar a Bíblia, junto com os estudantes, que seria João 6,66. Se você juntar João 6,66, dá 666. A gente diz que é o versículo da besta. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Você começa a ler João 6, capítulo 6, versículo 1. Uma multidão, coloca aí para ver se está escrito uma multidão. João 6, 1. Depois que partiu Jesus para o outro lado da margem da Galileia, que é de Tiberias, e a grande multidão seguia Jesus. Perceba, uma multidão seguindo Jesus. Só que aí Jesus viu que tinha muita gente, é hora de pregar. É hora de parar de fazer milagre e é hora de dar direção. Porque milagre não sustenta ninguém.
Tem muita gente que recebeu milagre e está por aí. Tem gente que foi curada e está desviado. Porque o milagre ele representa quem é Deus, não quem sou eu. É a bondade de Deus para comigo. O que sustenta o cristão é isso aqui, ó. É isso que sustenta um crente. Você pode ser o que for, se você não tiver palavra, você não resiste. Então Jesus vai começar com uma grande multidão. Começou a ensinar, no meio da mensagem começou, um levanta, dois levanta. Os obreiros começam a ver, saiu um, saiu dois. De repente, irmão, ficou só 12. Você já pensou que frustração para um pregador? Já pensou, começa a pregar aqui, e os obreiros, como é obreiro, fica, né? Não sai. Mas vê, levanta um daqui, levanta outro dali, aí um olha para o outro e fala, o pastor está pegando pesado. O pastor poderia mudar a forma de falar, o pessoal não está gostando. Pregador que prega para que alguém goste do que ele está falando, não é pregador. Um homem que se preza a pregar a mensagem de Deus para ouvir alguém dar um elogio para ele, ele não é um pregador do céu. Nós temos que hoje entender que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela traz uma verdade. E muitas pessoas não querem a verdade. O diabo inverteu, diz o texto de João. A verdade faz o quê? Liberta. Diz o versículo do mundo, a verdade dói. Não é isso? Aí ninguém quer falar a verdade, porque a verdade dói. Não. A verdade liberta. A verdade te tira do caminho da perdição e te põe no caminho da salvação. A verdade te tira do desânimo, da depressão e te põe no caminho de paz e de esperança. Porque nós temos que crer nisso. E aí Jesus diz uma coisa muito clara. Quando ele vai trazer a parábola. E eu quero meditar com os irmãos nela, porque olha só. Coloca o João 8,40 aqui. Olha o que acontece quando se fala a verdade. Isso aqui é Jesus que estava falando a verdade. Jesus vai dizer o seguinte: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Aí ele ainda faz uma correção para os e diz: Abraão não fez isso. Abraão, quando escutou a minha palavra, ele creu. Vocês estão escutando a minha palavra, em vez de escutar ela, vocês querem me matar. É preciso entender que a verdade só é bom para aplicar para os outros, irmãos. Não é isso? É só bom para te atacar. Quando for para mim, eu falo, espera um pouquinho, eu não te dei liberdade de falar assim comigo. Quem é você para me julgar? Agora, quando eu inverto os papéis, aí eu tenho a verdade. E a verdade, ela não é transitória, ela sempre será a mesma. Nós precisamos crer que nesse momento, essa verdade precisa estar no nosso coração. E eu quero com os irmãos meditar sobre o que Jesus está falando no versículo. Abre aí de novo, Lucas 14. Vamos meditar sobre essa questão da salvação e do evangelho. Porque hoje está muito fácil as pessoas brincando disso, né, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que a igreja respondesse, quem entender também. Não, se você não está entendendo o que eu estou perguntando, não responda. Mas se você entender o que eu perguntei, responda alto, para a gente não ficar repetindo, né? Bem alto. Quem é que crê que Jesus vai voltar, diga amém. Amém. Olha o que a gente disse, irmãos. A gente disse que crê que Jesus vai voltar. Lembra que eu falei que se você soubesse que em dezembro teria o recurso, você estaria no sofrimento hoje feliz? Se nós sabemos que Ele vai voltar e quem crê nele, por que a gente está tão ansioso com amanhã? Por que a gente está tão preocupado com coisas que a gente não tem controle? Por que a gente não está direcionando a nossa vida conforme a palavra de Deus nos diz? Por que a gente não está crendo nessa realidade? Aí no versículo de número 26 e 27, Jesus vai dizer algo que eu quero meditar com os irmãos. Se alguém vier a mim, acharam, meus irmãos? É Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui tem gente que
na tradução original, o texto está odiar. Eu acho que até na italiana está odiar. Se uno viene a me e non odia suo padre, sembra estranho, não? Voltando. Parece esquisito. Deus está mandando eu odiar meu pai? Não é essa a ideia. A ideia da palavra original é o seguinte: amar mais que a mim. Se você ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã e a sua própria vida mais do que a Deus, você não pode ser discípulo dele. Não dá. Por quê? Porque o que Deus tem é maior do que o seu pai tem. E tem muito irmão que está sendo fora da vontade de Deus por causa do marido, por causa do filho, por causa da filha. Tem gente que abandona Cristo por causa de um homem. Eu digo mulher. E tem mulher que abandona Cristo por causa de um homem. E homem que abandona Cristo por causa de uma mulher. Nós temos que entender que o que ele está falando é o seguinte: eu preciso ter o primeiro lugar da sua vida. E isso não é uma questão, irmãos, de brincar. Ele está dizendo o seguinte: se ele não é prioridade, você não pode ser discípulo dele. E qual que é o problema do cristianismo hoje? Tem muito membro de igreja. Só que cristão, discípulo de Jesus, está tendo dificuldade de achar. Por quê? Porque nós somos cristãos até um certo ponto, fragmentado. Depois a gente não é mais. Porque a igreja não está presente no nosso 24 horas por dia. O pastor da igreja não está presente 24 horas por dia. E aí nós somos cristãos fragmentados. Sou cristão aonde tem cristão. Quando não tiver ninguém, eu não preciso ser. O texto está dizendo que nós temos que ter um direcionamento melhor. Ele não está dizendo para você odiar pai, mãe, nem irmão, nem entrar em conflito. Abre aí sua Bíblia, por exemplo, em Efésios 6. Vamos ler Efésios 6? Vamos ler o 1 e o 2? Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha lá. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus não está mandando você deixar de fazer isso. Quando alguém quiser falar que esse texto está mandando odiar, é mentira. Porque tem crente odiando pai e mãe, dizendo que isso aqui é a base. O que Deus está nos ensinando é que Ele é prioridade. Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser um discípulo de Jesus, quer ser um membro da igreja, faz o que você quiser. Porque tem crente que é membro da igreja, não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com os irmãos. Isso não é ser discípulo de Jesus. Eu e você precisamos entender, porque tem gente que prega na igreja, quando você fala: cadê sua mãe? Não, eu não converso com meus pais. Mas você acabou de pregar que você não conversa com seu pai. Esse dia eu contei uma pessoa que ela estava falando eu falei: mas você é crente, você está falando mal do seu irmão. Não, mas meu irmão não presta. Eu falei: tá bom que ele não presta, mas o seu irmão guarda a vida dele. Eu não preciso saber que ele não presta. Porque até encontrar você, eu pensei que ele prestava. Até ter essa conversa com você, eu pensei que ele era gente boa. Aí você contaminou minha mente, contaminou a mente dos outros que estavam aqui, e depois você vai subir no púlpito para falar alguma coisa de Deus, e alguém vai falar: mas ele fala mal do irmão? Se ele fala mal do irmão de sangue, quanto mais de mim, que sou irmão em Cristo. Nós temos que ver que tem uma diferença de ser um crente da igreja e um discípulo de Jesus. Se você não pode ter Cristo na sua vida em primeiro plano, você não pode ser um discípulo de Jesus. E quem disse isso não foi eu, foi Cristo que disse. Se você não coloca a minha presença, o meu ensino, a minha palavra em primeiro lugar, você não pode ser meu discípulo. Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2, vamos ler? Olha o que diz esse texto, que é muito bom. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Perceba, Deus não está mandando você sair por aí brigando com todo mundo, não. O que Ele está dizendo é só questão de primeiro plano. Porque o ensinamento para nós é ter um comportamento que nem. Eu vou falar com um irmão mais velho, por exemplo, com o Valdes.
Sabia que eu ia pegar ele. Eu vou falar com o irmão Waltz. Eu tenho que falar com respeito. Não é porque alguém é mais novo e mais velho que você não tem autoridade para falar. Timóteo tinha dificuldade por ser jovem. E Paulo disse: ô Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Mas aí ele dá um conselho: mas Timóteo, você tem que ser exemplo dos fiéis. Se você é exemplo, você tem autoridade, mas a sua autoridade não pode desrespeitar quem é mais velho. Aí ele fala: se você for corrigir alguém mais velho, faz como se fosse o teu pai. Se você vai tratar com alguém novo, trata como se fosse tua irmã. No sentido de, hajam com pureza, hajam com intenção de salvar, de ajudar, de resgatar. Então não use nunca jamais esse texto para dizer, aqui está dizendo, odeia todo mundo por Cristo, não está dizendo isso. No original, a expressão é, amar mais que a mim. Se você ama qualquer coisa mais do que a Cristo, você nesse momento não pode ser um discípulo de Jesus. E nós estamos cheios de gente que querem ser discípulos de Jesus, mas Jesus está sempre em último plano. E ai de mim, de você, disser que ele não é discípulo de Jesus. Ele vai dizer que você não pode julgar. Nós precisamos orar e perceber que nossa vida precisa ter esse direcionamento. Mas vamos continuar lendo. Abra aí sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Irmãos, não vai adiantar a gente só estar na igreja, buscando ser um religioso, cumprindo algumas funções. Jesus vai dizer algo muito importante: buscar em primeiro o reino de Deus. Perceba, ele está proibindo você de buscar outra coisa. Quer ser engenheiro? Estude. Quer ser um médico? Estude. Quer ser um advogado? Estude. Quer comprar carros bonitos? Estude, trabalhe. Isso não é pecado. Só que se você estiver largando a busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, você vai perecer. Você sabia que podemos ser ricos nessa terra sem Cristo? Você sabia que a gente pode ganhar todo mundo sem ter Jesus? Jesus diz o quê? O que adianta? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? E quantos pais hoje estão preocupados com a salvação dos filhos? Quantos pais se preocupam? Quer que o filho estude inglês, francês, espanhol, chinês? Meu filho está fera, mas ele está santo. Meu filho fala 3 idiomas, mas ele fala a língua dos anjos. Ah, meu filho é um cara inteligente, mas ele ama Deus, ele lê Bíblia, ele coloca Deus em primeiro lugar. Não, mas aí é com o tempo, Deus vai trabalhando, irmãos. Nós como pais temos que trabalhar essa parte. Nós temos que desejar, não sei se ele vai ser um homem do sucesso na vida, mas eu sei que ele vai ter uma vaga no céu, porque eu estou ensinando para ele o caminho da salvação. Jesus disse que nós podemos buscar tudo, mas em primeiro lugar nós temos que buscar. E aqui está um problema: buscar. Não é que vai chegar lá em casa batendo na porta e dizendo, vem entregar o reino de Deus. É buscar. Minha mãe tinha um ditado: preguiça, quer comer? Quero. Pega o prato. Não quero mais não. Quantos de nós estamos assim? A palavra diz, pedir, pedir. Bater, bater. Mas também diz, buscai. Quando chega no buscar, nós não queremos. Buscar significa que eu vou ter que sair do meu lugar, me mover até um lugar para receber o que eu preciso. Se mova nessa noite em direção ao Senhor. Escute a voz do Senhor dizendo para você, meu filho, eu não quero você só dentro da igreja. Eu quero você sendo a igreja. Eu não quero você só tendo uma roupa de cristão. Eu quero você com coração cristão. Eu não quero você só buscando coisas materiais, sem se preocupar com a sua alma, com a minha palavra. Busque as coisas materiais, mas em primeiro lugar. Eu não sei se os irmãos aqui tem alguém que é fanático por isso. Tem gente que é fanático. Acorda às vezes, né, a pessoa trabalha às 8, ou ela vai muito cedo para a academia, ou ela vai à noite. Não sei se vocês conhecem alguém assim. É um esforço, às vezes está cansado, mas tem que ir porque tem que manter a performance física. E é bonito, é bom, quem puder fazer, faça. Mas e a performance espiritual?
Passar um tempo com esse livro, lendo, refletindo. Passar um tempo com Deus conversando. Falando com Ele, irmão. Irmão, sabe, às vezes pode parecer um pouco de loucura, mas a Bíblia diz que é pela loucura da pregação, né? Então eu pego isso tudo na minha vida. Às vezes saio por aí andando, falando com Deus. Quem olha fala assim, está falando no celular, eu acho. Graças a Deus inventaram o Bluetooth no carro, né? Porque às vezes alguém olha para o carro e eu estou lá assim, ó. Não, mas e falando mesmo, grito às vezes com Deus. Falo, Senhor, no sentido de falando, eu não estou conseguindo entender. Quem olha de fora fala, está lá no telefone, né? Tá? Hoje o carro tem, né? Mas não, é falando com Deus. Agora, eu só vou falar com Deus quando aperta a coisa. Não, quando der tudo certo, fala com Deus. Nós estamos vendo um outro local, né? Os irmãos sabem disso aqui, aqui está pequeno. E nós fomos ver um outro local que é grande, né? Só que aí é um pedaço é 600 metros quadrados, tem que fazer um monte de coisa. O outro é 600, está tudo pronto, bonito, tudo pronto. Tudo de vidro na frente, porta automática, aquela coisa bela. O olho do pastor chega e vai... Tim, 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 tim. Só que no meio termo, esperando o proprietário chegar, o rapaz me inventa de falar os preços, né? Então aquele bonitão, quando ele falou o preço, eu falei, Senhor. Aí eu saí de perto, fiquei olhando de longe, e orando. Aí chegou o dono, italiano, antigo. E aí, o rapaz já ficou meio assim, quando ele falou o preço, eu falei, é melhor que ele, hein? A gente vem lá, os irmãos, a gente faz o trabalho. Mas aí, começando a conversar com o dono, já falou o nome dele. Graças a Deus, a mulher dele se chama Daniela, chegou também. Só sei que no final o dono queria que eu fosse lá na casa dele para conversar. Aí falou, para mim você pega esse. E eu falei, Falei, depois nós falamos sobre isso. Não, esse aqui é melhor para vocês como igreja, vai dar tudo mais certo, vai ficar mais bonito. Eu falei, entendo. Mas não tem que... Ele falou, não, nós conversa depois. Graças a Deus alguém foi lá, quebrou a chave, não pôde entrar e ficou remarcado para a gente entrar lá no local. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Nós temos que crer que tem alguém cuidando dos processos de que é dele, não é nosso. O processo da igreja não é meu nem seu. O processo da igreja é de Cristo. Então não adianta eu reclamar nem eu falar com as pessoas. Eu falo com ele, ele conhece o coração. Irmãos, quando Deus manda, pode ser duro, pode ser loucura. E aí você tem que ser, e os irmãos me conhecem. Na hora lá, vou dar o nosso preço e deixa Jesus trabalhar. É isso daí, ué. Vá fazer média, depois não consegue pagar e suja o nome de Cristo. Creia, vá com fé e peça o que ninguém pediria. Que quando Deus põe a mão, abre e vai. Nós tivemos agora na Suíça um testemunho, hein? A irmã olhou para mim e falou, mas como que eu vou falar isso? Eu falei, você abre a boca e fala. Mas pastor, é muita diferença. Eu falei, fale. Quando ela falou que a mulher aceitou, ela falou assim, pastor, ela aceitou. Só que ela olhou para mim, a mulher olhou e falou assim, eu não sei porque eu estou aceitando esse negócio. Daqui 6 meses nós sentamos de novo para conversar, porque eu acho que eu estou ficando doido. É isso aí. Quando Deus mandar, você tem que crer. Faça com amor, faça com fé. Só que se disser não, não reclame. Fala, não era esse. Não era aqui. Deus, obrigado. Nós temos que nessa noite abrir o coração e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Olha o que diz aí a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Vamos ler? Filipenses 3, 5 e 8. Abra a sua Bíblia comigo. Porque no versículo de número 27, vocês lembram que Jesus falou que quem não toma a sua cruz e não segue, não pode ser seu discípulo? Olha o que Paulo vai trazer aqui, um relato sobre quem é Paulo, né? Ele vai estar falando com os irmãos de Filipenses, os irmãos de Filipe. Olha o que ele escreve lá. Nós vamos ler do 5 ao 8. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aí, pode passar o próximo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo era um homem, irmãos, estudado, conhecimento. Quando ele vê Cristo, ele fala o seguinte: tudo isso aqui tem sua importância, irmãos. Não é que não tem importância. Só que isso aqui eu deixo para que eu possa ter o conhecimento da excelência de Cristo. Agora, por você que está aqui, que é cristão, se perguntássemos para nós, quem é Cristo? Defenda a sua tese. Por favor, eu quero ser cristão, mas eu preciso que alguém defenda essa tese. Quem é Cristo? Quantos de nós saberíamos responder? Quem é Cristo? Por que Cristo? Por que ele morreu? Por que ele nasceu? Por que ele não nasceu antes? Por que ele nasceu depois? Por que foi com sangue? Por que Deus não livrou ele da cruz? Será que nós temos respostas para isso? Paulo diz que essas coisas aí fora eram até importantes, mas pela excelência de ter uma comunhão, de ter um saber com Jesus, ele considera tudo perda, para que ele tenha a excelência de Cristo. Eu gosto muito quando Pedro e os discípulos estão ali em Atos falando sobre Jesus, e alguém vai ter que interrogar, e o mestre de cerimônia lá diz o seguinte: como é que esses homens têm tanta argumentação? Quando você vai estudar direito, no direito você tem que ter porque um bom advogado não é só o que conhece a lei, mas é o que expõe a lei. Ele sabe falar, ele vai, você escuta o advogado falando, você fala, ixi, esse advogado é bom, hein? Ele vai me pegar, ele vai tirar tudo que eu tenho. A argumentação. Quando eles viram Pedro e os discípulos falando, eles não estudaram. Como é que eles são capazes de ter essa força? Aí alguém responde, eles estavam com Jesus. Meu irmão, eu vi tanto pastor que nunca foi numa escola, fazendo mensagens que quem escutava eles falando, falou, você estudou demais. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, olha irmão, chamado de burro quase, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado. Quer ter sabedoria? Comece a andar com Jesus. Quer ter ousadia para falar? Comece a andar com Jesus. Porque ele vai falando com você, e quando ele fala com você, ninguém ouviu. Aí você retransmite o que ele falou. Aí alguém fala, como pode ter essa coragem? Eu estive com Jesus. Eu e você hoje temos que crer nessa realidade. Jesus quer te usar, Jesus quer fazer de você um instrumento dele. Mas se eu não tomo a minha cruz, é o que ele vai dizer lá no versículo, não falou? Versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz, é isso que está escrito na sua? E não vier após mim, isso daqui é muito sério, irmãos. Não pode ser discípulo. Pode ser membro da igreja, pode ser pastor da igreja. Só que para ser discípulo de Jesus, tem que pegar a sua cruz. E não é sair por aí para onde quer não, é seguindo Ele. Essa expressão tomar cruz, irmãos, ela é muito ruim de ouvir. Por quê? Quem estava escutando Jesus sabia o que significava. Ninguém tomava a cruz para ir passear. Ninguém tomava a cruz para ir para o parque, para ir descansar. Todos que tomavam a cruz só tinham um caminho, o caminho da crucificação. Quando Jesus fala, quem não tomar a cruz, o pessoal falou, eu vou seguir isso nada? É doido, rapaz. Eu vou seguir ele, vai morrer. E nós vivemos um cristianismo que as pessoas estão falando que Cristo é só dinheiro. Aí quem não tem dinheiro está entrando em depressão. Tem crente em depressão porque diz que Deus não ouve ele. Tem crente triste perguntando, por que Deus não me abençoa? Eu vi lá na televisão, abençoou o cara. Quem falou que abençoou ele?
Você já é um abençoado sem ter nenhum centavo no bolso. Você é amado por Deus, não pelo que tem aí na sua carteira e que tem na sua conta bancária. Você é amado porque o Pai decidiu amar você e mandou o seu Filho para morrer por você. E nós temos que nessa noite parar de se baseie em você. Quem é você? Seja você. Ah, mas aquele lá é melhor. Não é melhor, você é você. Não tem ninguém igual a você, seja você. Só que tome sua cruz nessa noite. Siga Jesus, siga Jesus. Vamos ficar de pé, porque eu não tenho mais tempo.